paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 10, que vai nos dizer assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o tempo de Deus se apresentar para Samuel. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você que é chegado o tempo do Senhor se apresentar para você. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Irmãos, muitas vezes vamos para a igreja, jejuamos, oramos, lemos a palavra, estamos servindo a Deus ali em espírito e em verdade, mas não conhecemos a voz do Senhor nosso Deus, porque para tudo tem um tempo determinado. E aqui você vai observar que Deus havia determinado este tempo para que o próprio Deus pudesse se apresentar a Samuel. Hoje Deus diz para você: Ricai de rasto, eu me apresentarei para ti. Eu, o Senhor, começarei a ter contigo um nível maior espiritual, mais elevado, mais profundo. Deus está te elevando de nível, ramancho de candarabacandarasto. E hoje Ele diz para você através dessa palavra: eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida e eu preciso me manifestar para você. Deus tinha um grande propósito através de Samuel e ele precisava se manifestar para ele. Não teria possibilidade de Samuel ser um sacerdote, profeta, juiz, um homem usadíssimo por Deus, o qual Deus não deixava suas palavras caírem por terra, sem ele conhecer a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus ele tem planos grandiosos para cumprir na vida dos seus filhos. E Ele sabe que esses planos vão acontecer se os seus filhos estiverem ali conectados com a voz dEle. Se os seus filhos conhecerem a voz dEle. E é por isso que Ele quer se manifestar aos filhos dEle. Através dessa palavra o Senhor está dizendo: não se assuste. Níveis profundos espirituais eu vou trazer para a tua vida. Eu quero te levar a águas mais profundas. Você vai observar que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, Samuel era um privilegiado, porque Deus havia escolhido a ele para se manifestar para ele em um tempo onde não havia muita manifestação do poder de Deus. Porque o povo estava cometendo graves pecados, começando pela liderança. Então, aonde há pecado, Deus não se manifesta. Aonde há, meu irmão e minha irmã, aquilo que desagrada a Deus, Deus não vai se manifestar. Então, Deus não se manifestava de maneira tão clara como Ele passou a se manifestar ali a Samuel. O Senhor está dizendo: não é para todo mundo que eu me manifesto da forma que eu me manifestarei para você. Tem pessoas aqui, irmãos, que terão um nível espiritual tão profundo, mas tão profundo que até você mesmo vai ficar espantado. Até você mesma vai ficar espantada. Foi tanto que quando o Senhor chamou a Samuel, Samuel não soube discernir que era a voz do Senhor. Porque Samuel nunca havia vivido aquela experiência. O Senhor está dizendo: são experiências novas que eu estou trazendo para a tua vida. Eu sou Deus de novas experiências. Eu sou Deus de coisas novas. E a partir de agora tu saberás que eu me manifestarei para você. Tem pessoas que vêm pedindo: Deus, se manifesta para mim. Senhor, fala comigo. E tem outras que nem estão pedindo a Deus, porque se acham tão indignas de ouvir a voz do Senhor. E Deus está dizendo: são pessoas como você que eu me manifestarei. São pessoas que são falhas, imperfeitas. E outras que estão buscando também ouvir a voz de Deus. Deus vai se manifestar para vocês. Na primeira vez que o Senhor chamou, Samuel não sabia que era o Senhor. E é normal, irmãos, você não conhecer aquilo que você não tem costume.
Não era de costume ali para Samuel ouvir a voz do Senhor. Foi a primeira vez que Deus se manifestou para ele. E o Senhor o chamou pelo nome. Ou seja, não tinha sombra de dúvidas que Deus estava falando com Samuel. Deus está dizendo, não haverá sombra de dúvidas que eu escolhi me manifestar para você. Não haverá sombra de dúvidas que eu escolhi falar contigo. Deus chamou a Samuel pelo nome. Da mesma forma que Deus chamou a Samuel aqui pelo nome, eu vejo ele chamando homens e mulheres pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel, fulana, fulana, ciclano, ciclano, eu estou aqui para me apresentar para você. E tu saberás que eu vou falar contigo de maneira extraordinária e manifestar a minha vontade para a tua vida. Não tem como você ser usado por Deus ou usada por Deus sem você conhecer a voz do teu Criador. Você precisa conhecer a voz dele. Não é todo mundo que tem essa experiência. A Bíblia faz questão de enfatizar que naquele tempo aquilo ali era um privilégio. Não é todo mundo que vai ouvir a voz do Senhor como você vai ouvir. Porque isso não é para todos, irmãos. Deus, ele escolhe a quem ele quer se manifestar. E a escolha de Deus aqui era com Samuel. O Senhor não se manifestou de maneira tão clara aqui para Eli. O Senhor não se manifestou de maneira tão clara para Ofni e Finéias. Mas o Senhor, ele se manifestou para Samuel. São Samuels que Deus vai usar. Pessoas pequenas. Pessoas que, humanamente falando, muitas vezes são até desprezíveis diante das pessoas. Porque aqui, meu irmão e minha irmã, Samuel estava a serviço de Eli. Samuel aqui ainda não era sacerdote, profeta e juiz, não. Ele era um menino que estava a serviço de Eli. Mas Deus resolve se manifestar para esse menino. É para pessoas falhas que Deus se manifesta. Pessoas imperfeitas. Pessoas que necessitam da graça. Pessoas que necessitam da misericórdia. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a graça do Senhor. Nós não merecíamos o amor dele para conosco. Mas ele resolveu nos amar. Mas ele resolveu nos abraçar. Ele resolveu se apresentar, se manifestar para a nossa vida. Isso aqui era um privilégio. Eu quero que você entenda uma coisa. Nunca ache que é normal ouvir a voz de Deus. Porque tem pessoas que elas escutam. Deus se manifesta de maneira mais clara para elas. E elas acabam muitas vezes normalizando. Ah, Deus já fala comigo e tá certo. Não, isso não é normal. Isso é um privilégio. Você é uma privilegiada. Você é um privilegiado. Não é todo mundo que escuta a voz de Deus como você escuta. Não é todo mundo que vê a manifestação do poder de Deus como você vê. Isso é privilégio. E nós precisamos nos agradecer dia após dia, porque o céu nos escolheu. Declare comigo: eu vou agradecer todos os dias da minha vida, porque os céus me escolheu. Eu vou agradecer todos os dias da minha vida, porque os céus me escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Quem havia escolhido a Samuel aqui foi o próprio Ramancho de Cai de Rasto, foi o próprio Deus. Samuel agora estava disponível para ouvir o que Deus tinha para falar a ele. Hoje Deus diz para você: esteja disponível para ouvir o que eu tenho para falar contigo. Esteja disponível para ouvir a minha voz. Porque eu tenho coisas profundas para te revelar. Quando o Senhor se manifesta para Samuel, já foi logo mostrando o pecado da casa de Eli e falando sobre o juízo que ele traria. Deus já foi logo alertando Samuel e dizendo: tá vendo, Samuel, no que dá o pecado? Não tem como o homem pecar, o homem brincar, o homem fazer o que quer na minha presença e não pagar o preço. Samuel ficou logo sabendo da sentença de Deus sobre a casa de Eli. Porque grande seria a responsabilidade de Samuel. Sabe por que Deus às vezes te revela coisas que você não quer nem ver? Porque Samuel não queria ver aquilo, irmãos. Não foi a vontade de Samuel, não. Foi Deus que quis revelar para ele. Sabe por que Deus te revela? Para você saber que o resultado do pecado é a morte. Para você saber que não tem como alguém andar desconcertado e a vida andar. Irmãos, às vezes Deus revela o pecado dos outros. Às vezes Deus revela o castigo que ele vai trazer. E a gente fica sem entender: Deus, por que o Senhor está me revelando isso? Isso não tem nada a ver com minha vida. E Deus está dizendo: é para você saber
Que eu sou Deus zeloso, amoroso, mas também sou fogo consumidor. Do mesmo jeito que eu sou Deus do amor, eu sou Deus da justiça. E nenhum pecado fica impune diante do Senhor. E é por isso que ele revela. É por isso que ele mostra. Deus poderia muito bem revelar outras coisas para Samuel. Mas você observa que Deus faz questão de revelar o pecado da casa de Eli. Deus faz questão de falar que Deus estava vendo e que Deus ia cobrar. Porque Samuel tinha uma grande missão. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E Deus está dizendo para você: eu sou Deus que não permito você se perder. Eu sou Deus que me revelarei para você, mas não abro mão da sua vida. Sabe aquelas pessoas que Deus não abre mão? Samuel era uma delas. Deus se manifestou para ele de maneira extraordinária, mas já foi mostrando logo o juízo de Deus. Tem gente que está me ouvindo agora que Deus vai se revelar para você e ele diz para você: eu não te perco. E ele diz para você: eu não abro mão da sua vida. Eu toco aonde preciso for, mas eu, o Senhor, não abro mão de você. Deus não vai te entregar dons, ele não vai falar contigo nitidamente para você se perder, não. Quanto mais profundo Deus te levar, ele está dizendo: não tem como você voltar. Raiacai de rasto. Eu tô te levando a níveis profundos porque não vai ter a probabilidade de você voltar. Você vai estar muito longe da terra para você voltar. Se você voltar nadando, você morre. E Deus está dizendo: é para você ficar onde eu te coloquei, nas águas profundas. Porque eu, o Senhor, tenho níveis profundos de intimidade. Eu, o Senhor, tenho coisas novas para fazer na tua história. Mas não pense você que é só se manifestar para você, porque tem muita gente, irmãos, que fica pedindo para ouvir a voz de Deus, achando que é só ouvir e pronto. Achando que Deus vai trazer revelação para ele, para ela e acabou. Não. Quanto mais profundo Deus resolver te levar, ou seja, quanto mais nítido você ouvir a voz dele, quanto mais intimidade você tiver com ele, quanto mais manifestações espirituais ele trouxer para a sua vida, tenha certeza de uma coisa: mas ele vai requerer de você. E através dessa palavra, o Espírito Santo, ele está falando com homens e ele está falando com mulheres. E ele está dizendo: eu vou me manifestar para a tua vida. Tenho um grande zelo contigo e não abro mão de você. Aqui estava Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aqui estava Samuel dizendo: eu estou disponível para ouvir o que o Senhor tem para falar. A partir de hoje você vai se disponibilizar para ouvir a voz de Deus, porque até para Deus falar a gente precisa estar disponível. Você observa que Deus, ele não chega falando logo, não. Ele chama Samuel pelo nome. Samuel não consegue discernir que era a voz de Deus. Quando Samuel, ele discerne que é a voz de Deus, porque Eli havia dito para ele, a Bíblia diz que primeiramente ele disse o que? Fala, porque o teu servo ouve. Ou seja, eu estou disponível para ouvir. E ali Deus começa a se manifestar, porque se não houver disponibilidade, Deus não vai se revelar. Tem muita gente querendo que Deus se revele e não está dando a devida disponibilidade para Deus. Samuel estava disponível. E hoje Deus diz para você: esteja disponível, esteja atento, esteja sensível para ouvir a minha voz. Declare comigo: eu vou estar sensível para ouvir a voz do meu Deus. Eu vou estar sensível para ouvir a voz do meu Deus. Deus tem manifestações de poder para a sua vida. E ele diz para você através dessa palavra: esteja sensível, esteja atento, esteja atenta, porque eu, o Senhor, me manifestarei para a tua vida. Quando o Senhor começar a dar sinais para você de que ele vai se revelar, você já fica atento. Você já diz: ó Senhor, eu estou disponível, viu? No dia que o Senhor quiser se revelar, na hora que o Senhor quiser. Porque não de repente, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai se revelar quando a gente está naquele culto lá fervoroso, mas muitas vezes não é assim. Às vezes é quando você está em casa, você está descansando, você está deitada dormindo. Às vezes é quando você está varrendo a casa, é quando você está no seu trabalho. O Senhor se manifesta, irmãos, e ele não marca horário conosco dizendo tal hora, tal dia, você pode esperar que eu venha. Não. Ele vem na hora que ele achar que deve vir. Então você tem que estar disponível. Eu estou disponível, viu, Senhor? No dia que o Senhor quiser se manifestar, na hora que o Senhor quiser falar, eu estou aqui para te ouvir. E ouvir o que o Senhor quer falar e não aquilo que eu quero. Porque assim, irmãos, para quem Deus se revela,
Para quem Deus revela o oculto, o profundo e o escondido, não tem opção de escolha. A pessoa não escolhe o que quer ver. A pessoa não escolhe o que Deus quer mostrar. Deus revela o que Ele quer. Tem muita gente que acha que quem tem o dom da profecia sabe de tudo, adivinha? Não, tá repreendido. Os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Quando Deus te dá o dom da profecia, quando Deus te mostra coisas ocultas, é o que Ele quer te mostrar e não o que você quer ver. Ele te revela o que Ele quer. Qual era a vontade de Deus aqui? Primeiramente, revelar para Samuel o juízo da casa de Eli. Era Deus despertando também a Samuel e dizendo: vigiai, Samuel. Ande aí pela porta estreita, pelo caminho estreito, entre pela porta estreita. Por quê? Porque senão o pecado leva à destruição. Olha o juízo que eu vou trazer sobre a casa de Eli. Então Deus trouxe para Samuel a revelação do juízo. A revelação da justiça que ele faria. Deus manifestou para Samuel, irmãos, o que ele ia fazer na casa de Eli, mostrando que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então vigie, porque Deus vai te chamar pelo nome. Vigie, porque o Senhor vai se revelar para você. Vigie, porque o Senhor vai trazer revelações para a sua vida. Eu vejo pessoas aqui recebendo o dom da profecia. E Deus está dizendo para você: vigie, pois quanto mais é dado, mais é cobrado. Tenha só disponibilidade, porque Deus quer te usar de maneira tremenda e Ele quer se revelar para a sua vida. Quando o Senhor chamar o teu nome, você vai dizer: fala, Senhor, porque tua serva ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi isso aqui que Samuel disse: eu estou disponível para ouvir a tua voz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus. Ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus que se revela ao teu povo de maneira especial, sobrenatural e extraordinária, da mesma forma que o Senhor se revelou para Samuel. Eu creio que o Senhor vai se revelar para homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Pai, que eles tenham a disponibilidade para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para revelar. Que eles tenham responsabilidade com aquilo que o Senhor está entregando para eles, pois a tua palavra diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu sei que o Senhor está levando pessoas aqui a níveis mais profundos, como o Senhor levou a Samuel, Ramante de Candaraia. E isso, Pai, é privilégio. Que os teus filhos sejam gratos diariamente, Pai, por esse privilégio que o Senhor está entregando para eles. E tudo o que vem a acontecer na história deles, toda a manifestação de poder, toda a revelação que vem do alto, que tudo venha a ser para a honra e para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho, meu Senhor, para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele se revelou para Samuel, chamando a ele pelo nome, ele começará a se revelar para você. Você vai ouvir a voz de Deus nitidamente. Você crê?
Porque Deus ainda fala de maneira nítida com seu povo. E Ele está dizendo de maneira audível, de maneira nítida falarei contigo. Valorize o que eu estou te entregando, porque é privilégio. Feche as brechas, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Manifestações de poder sobrenatural. Pessoas aqui viverão da parte de Deus, porque Deus te escolheu para isso. Você é um dos poucos, você é uma das poucas escolhidas para ver a manifestação do poder de Deus de maneira sobrenatural nessa terra. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém, creia. Deus te escolheu para o sobrenatural. Que Deus te abençoe.